Parte 4. Com a política romana da época do circo, em que vidas humanas eram entregues ao divertimento dos cidadãos do Império Romano, as atrações deveriam, a cada dia, ser mais extremas, para levar cada vez mais gente para o Coliseu. As crueldades se ampliava. A cada espetáculo, o recorde do absurdo foi quando, no governo do imperador Trajano, 10.000 servos do Salvador, entre eles mulheres, idosos e crianças, foram cruelmente jogados na arena. Anos mais tarde, em 107 d.C., o imperador Trajano apresentou o espetáculo sangrento, o maior de todos. 10.000 gladiadores e 11.000 animais foram mortos brutalmente. Em grande parte, Trajano era tolerante com as grandes religiões praticadas em seu império. Desde os primeiros anos da República Romana, todos os romanos eram obrigados a adotar a religião do Estado, o que significa que teriam que visitar ocasionalmente um templo público e fazer um sacrifício para os deuses, em particular, como Júpiter, o rei dos deuses, Baco, o deus do vinho, e das celebrações, Apolo, deus do sol, e outros fatos existentes na religião romana era o sacrifício ao espírito guardião do imperador reinante, pois os sacrifícios apareciam em forma de dinheiro, ou matando animal com o passar dos séculos. Os cidadãos romanos também foram expostos a costumes e ideias religiosas do que chegavam nas províncias. Temos que lembrar que os romanos viviam uma vida pensando somente nessa. O papel dos deuses romanos era principalmente ajudar as pessoas em suas carreiras. Os romanos acreditavam com que dá recebe, que aqueles que estivessem do seu lado, não para comprar vida vida eterna, e sim para ter uma boa vida aqui e agora na terra. Os mercadores e os escravos começaram a transportar outras religiões dos místicos através do império, e muitas dessas crenças estrangeiras atraíram a população romana. Em geral, o Império Romano forneceu os canais através dos quais tais religiões mais podiam mover-se muito mais facilmente do que era outras épocas. Por exemplo, a deusa egípcia Ísis, no centro de outros cultos chamados misteriosos, teve seu culto não somente expandido para a Itália e para o centro do império, mas também muito além disso. Chegou até Londres, mas sabemos que existia um templo para Ísis em Londres no período romano. Os soldados romanos, em particular, tornaram seguidores de Mitra, deus persa do bem contra o mal. Seu culto, que simbolizava a morte e a renovação, atraíam os soldados, sempre tinham que encarar a mortalidade nos campos de batalha. O culto originou na província asiática, mas no século I d.C. foram encontrados os templos Mitra na Itália e ao norte da Betânia. Cultos como esse exemplificam grande diversidade, o império e sua aceitação, genericamente falando, do Império Romano. Caracterizou-se por sua tolerância religiosa. Tratava-se criteriosamente do culto de viver e deixar viver. Os cultos as pessoas eram toleráveis pelo Império Romano, desde que as pessoas que seguissem esses cultos seguissem a religião romana, porque era dessa maneira que expressava sua lealdade o Estado romano. Trajano morreu e foi sucedido por Adriano, que assim que assumiu o império, assumiu seu lado gay, apresentou-se ao lado do seu marido de 18 anos. Adriano era mais apaixonado por homens do que por mulheres. O imperador iniciou o romance com um jovem de 18 anos chamado Andino. Conheceu pelas suas viagens pela Betânia, a Turquia atual no mundo romano. O termo homossexual não existia, não tinha a mesma ramificação que tem hoje. Desde que fosse o parceiro ativo
era perfeitamente aceitável. O tinham em sua volta não só escravos jovens, como prazeres sexuais, isso era muito comum. O líder do mundo, o imperador romano Adriano, está de mãos dadas com seu namorado de 18 anos, percorrendo todo o Império Romano, cujos os territórios se expandiam 32 milhões de metros, 32 milhões de quilômetros, 2.400 cidades, 44 províncias, quase todas as cidades visitadas por ele construíram templos em sua homenagem. E até que Andino construiu a maior quantidade de templos pagãos na Grécia Antiga e foi o imperador mais religioso de todos os deuses da sua infância. Estudara cultismo de magia negra. Ia constantemente de uma viagem a outra ao Egito adorar sua deusa predileta Ísis. O imperador viajou para o Egito com uma grande equipe que incluía seu amante Andino. Em meio às suas reuniões com governadores das províncias, decidiu fazer um passeio de barco pelo rio Nilo. Mas durante a viagem, Andino, o amante de Adriano, escorregou-se do barco e afogou-se, que estava presente no barco. Na época disse que Adriano chorou como uma mulher. Imediatamente declarou seu amante um deus e batizou uma cidade do Nilo com o seu nome, o nome dele. Esse templo aqui traz de mim, lembra algum templo de alguma denominação? Pode ele te lembrar de vários templos de várias denominações protestantes. Pode ser que ele te lembre também aos prédios públicos foi construído por Adriano, quer dizer, e uma das grandes construções romanas que permanece até os dias de hoje em Roma. Adriano havia construído templo a todos os deuses que conhecia e preocupado de ter deixado ao longo de sua vida que construiu algum templo para algum deus. Adriano resolveu promover essa construção, o panteão dos deuses, um templo para todos os deuses. O paganismo romano expresso nesse templo de todos os deuses. O panteão serviu de inspiração para grande parte dos templos religiosos cristãos, e principalmente os protestantes estão aí. Em 118 depois de Cristo, convencionou a construção de uma das maravilhas mais douradoras de Roma, o panteão dedicado a todos os deuses romanos. Dentro templos, cascatas de luz penetravam pela uma porta chamada óculos. Muitos romanos acreditavam que aquilo simbolizava o olho dos deuses olhando para eles, a obsessão religiosa por seus deuses. O alto grau de religiosidade que pulsava dentro do seu coração não deixava Adriano dormir. Ele havia visitado 36 das 44 províncias governadas por Roma, todas as 4.000 cidades romanas durante a sua vida, e nestas cidades, sem exceção, e nessas localidades de províncias, Adriano havia construído templo para todos os seus deuses e para si próprio ser adorado. Mas uma cidadezinha simples, uma cidadezinha pequena, lá no meio do deserto, no Oriente Médio, tirava o sono de Adriano. Ele queria que também naquela cidade, pelo menos, construir um templo de adoração pagã. Na época, a grande maioria do povo que vivia no Império Romano acreditava em muitos deuses, inclusive nos deuses romanos. Os cidadãos eram obrigados a adorar por lei, mas não era possível com os judeus, que acreditavam num só Deus, cujo as leis religiosas proibiam de adorar outros deuses. Com o tempo, a recusa dos judeus de adorar a religião estatal causou tensão entre o imperador reinante e os cidadãos de Jerusalém, capital da Judéia. A sensibilidade quanto às práticas religiosas judaicas levaram a uma série de ataques violentos. Em 70 depois de Cristo, os soldados romanos invadiram as ruas de Jerusalém, matavam qualquer um e assaltaram os templos sagrados judeus. O cronista judeu Jósefo os disse, narrando: a matança lançavam pelas ruas em espada em resistir, massacrando indiscriminadamente
pela frente a todos que estivessem em seus caminhos. Joséfos e Adriano estavam conscientes da hostilidade do governo romano e o povo da Judéia mais estava determinado em entrar em Jerusalém. Adriano exigiu que um templo fosse construído em honra ao deus Júpiter. Para desespero dos judeus, Adriano ordenou que o novo templo fosse erguido exatamente onde existia antes o templo sagrado judeu. Antes de ser destruído pelos soldados romanos, Adriano insultou os judeus anunciando seus rituais culturais. Os judeus sentiram-se ultrajados pelos decretos sacrílegos de Adriano. Ok?